Começa agora, na programação da Rádio Gospel Seu Music, o programa Missão e Guerra. Construindo um exército em família. Um programa sob responsabilidade do Ministério Tevan. Programa Missão e Guerra. Nesta programação você vai ter Palavra de Deus, louvores e a oração do milagre. Programa Missão e Guerra, um programa do Ministério Tevan. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Quero desejar a todos vocês, amigos, ouvintes e irmãos da Rádio Gospel Seu Music, quero desejar a você um ótimo dia. Quero desejar boas-vindas aos novos ouvintes que estão conectados conosco aqui hoje pela primeira vez. Deixa-me me apresentar, eu sou o Bruno Figueiredo, sou do Rio de Janeiro. Nós estamos iniciando mais uma programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Somos do Ministério Tevan, Templo ou Tenda Evangelística Verdade, Amor e Missão. Nós caminhamos numa medida de fé, numa visão apostólica divina e espiritual. Nós temos sempre a convicção de que Cristo está em tudo e em todos. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, eu quero fazer um pedido, desejar boas-vindas e fazer um pedido. Fica conosco até o final da programação. Nós vamos ter um louvor, nós vamos ter louvores, palavra e vamos ter oração aqui nessa programação. Nós estamos sempre indo ao ar aos sábados de 8 horas da manhã até as 8h30, horário de Brasília. Nós vamos estar conectados com vocês conosco. Nós temos sempre o prazer e a alegria de tê-los como ouvintes aqui conosco. Então nós temos todo sábado pela manhã a programação Missão e Guerra. Você que quer acompanhar também um pouco mais do nosso trabalho do Ministério Tevan na plataforma do YouTube, se você colocar lá na pesquisa Bruno Figueiredo, Conexão Profética, você vai conhecer também um pouco mais do nosso trabalho. Tem a equipe da Expedição Tevan, é a movimentação que nós levamos a palavra de Deus aos lares. Nós já estamos de 3 a 5 famílias, o grupo está crescendo, nós estamos anunciando o Evangelho dentro das casas, chamando as pessoas a entenderem o propósito de Deus como igreja. Se nós tivermos a consciência de que uma igreja forte não é a igreja que nós estamos indo, é a igreja que nós estamos nos tornando. Mas isso não me faz ser uma voz para pregar contra as igrejas, não. Eu amo estar na igreja, mas o problema é que nós precisamos também ter a consciência de nos tornarmos igreja, de estarmos preparados para conviver nesse ambiente profético. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 22 que o Espírito e a noiva dizem vem. Ou seja, o Espírito Santo e a igreja, que é a noiva, está trabalhando para receber o noivo. Então nós precisamos, como igreja, estarmos mais preparados para esse evento que está para acontecer. A vinda de Cristo é uma realidade, é real, então nós devemos estarmos preparados. E só vamos estar preparados com os ensinamentos que Jesus nos ensinou. E esses ensinamentos nós precisamos estar sentados numa mesa, tendo comunhão com os irmãos e distribuindo esse pão, esse alimento espiritual, para que possamos estar conectados com o que Cristo, com o que Deus está fazendo. O Pai, Deus, está trabalhando para que o Filho volte. Então a palavra de Deus nos ensina que devemos estar preparados. A Bíblia diz, irmãos, que Deus virá como um ladrão. Que Jesus Cristo virá como um ladrão. Cristo vai vir como um ladrão para quem está despreparado, para quem está se preparando. Jesus Cristo vai vir como noivo.
Então nós estamos preparando as famílias para que venham estar preparados para esperar Jesus como um noivo, não como um bandido. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, eu quero convidá-los a vocês a ficar até o final da programação. Eu vou chamar agora um louvor e logo nós vamos ter aqui a reflexão da palavra. Eu até me empolguei um pouquinho para falar, porque é um assunto maravilhoso, né, irmãos? Para falar um pouco da igreja. Eu amo esse ambiente da igreja, eu amo a congregação, eu amo congregar. Eu quero convidá-los a ouvir um louvor aqui, Deus está contigo, de Rose Nascimento. Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar que Deus está contigo. Disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. 2 Reis 2:9. Bem-vindos de volta na programação Missão e Guerra. Construindo um exército em família, nós estamos pelo Ministério Tevan, Templo ou Tenda Evangelística, Verdade, Amor e Missão. Sou Bruno Figueiredo, permita-me entrar na sua casa através dessa rádio maravilhosa. Ajude-nos a propagar, a estar transmitindo. Compartilhe o link da rádio para que possamos estar alcançando ainda mais vidas com essa programação e a programação dos nossos irmãos também que estão por vir. Um grande abraço para todos os ouvintes que nos acompanham, irmãos? Irmãos, quero deixar aqui um abraço, um grande alô antes de entrar na meditação da palavra. Quero deixar aqui um grande abraço para o Yumi do Japão. Alô, Yumi, um grande abraço. Misael de Bento Gonçalves, Mauro de São Paulo, Bruna de Monte Carlos. Logo depois da ministração da palavra nós teremos uma oração. Fique conosco e eu convido a vocês agora para estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Irmãos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ensina cada dia mais a ser filhos obedientes, a amar a sua palavra. Nos deixa cada vez mais firme nos seus fundamentos e obedecendo e cumprindo os seus princípios. Fica conosco e nos ensina a ouvir a tua palavra e ministra sobre nós. Amém e amém. Irmãos, por muitos anos a igreja ela foi perseguida pela sua ignorância. Ou seja, muitos foram acusados de acreditarem em Deus por não terem conhecimento de cultura, por falta de estudos ou coisas assim. Mas agora,
Parece que a igreja, ela sofre pelos excessos. Excessos de quê? Excessos de sua inteligência. Irmãos, a gente não pode permitir que esses excessos de inteligência nos tire do propósito de depender totalmente do Espírito Santo. Eu quero, através dessa pequena reflexão hoje, trazê-los para uma realidade. Qual? A busca por informação nos tornará homens e mulheres inteligentes, e isto nos levará a ser pessoas humanamente informados. Mas a busca pelo Espírito Santo, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 7, diz que nos torna homens e mulheres divinamente avisados. Então nós precisamos voltar a ser homens e mulheres, pessoas instruídas por Deus. Eu repito, Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, preparou a arca para a salvação. Em uma geração onde homens e mulheres, irmãos, são apenas inteligentes e bem informados, eles se levantam para discutir conhecimentos, criar pontos de vistas, formar conceitos e ideias. E isso vai tornando o ambiente em um ambiente de guerra para ver quem tem mais razão. Então, homens e mulheres que vão em busca de informação, de se tornarem inteligentes, eles acabam tornando um ambiente muito hostil, um ambiente de guerra para ver quem é que tem mais razão. Mas agora, se nós nos tornarmos uma geração focada na busca pelo Espírito Santo, seremos uma geração divinamente instruída e avisada de coisas que ainda não se viam. E ao invés de nos reunirmos para criar conceitos e ideias, iremos construir uma arca para a salvação. Precisamos muito entender uma coisa, irmãos. Quando buscamos informação, nós nos tornamos inteligentes. E a nossa inteligência, ela cria apenas conceitos e ideias para apontar aquilo que está errado. Versículo 8 diz que Noé, ele condenou o mundo por aquilo que construiu. Isso em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Noé diz que Noé condenou o mundo por aquilo que construiu. Nós não precisamos apontar os erros de alguém para condená-los. Basta apenas construir algo certo, pois aquilo que está errado já se autodenuncia. Então nós estamos nos tornando uma geração de homens e mulheres muito inteligentes, onde a gente tem criado um ambiente de guerra que serve apenas para apontar os erros das pessoas. Os nossos conceitos, nossas ideias, nossos pontos de vista estão nos levando a apontar os erros dos outros. E nós vimos no texto que Noé, ele condenou o mundo por aquilo que construiu. Nós não precisamos apontar os erros de alguém para condená-los. Basta apenas construir algo certo, que aquilo que está errado já se autodenuncia. Uma pergunta, irmãos, salta ao meu coração agora, nesse exato momento. O que é que nós estamos buscando? Nós estamos buscando o poder de Deus para corrigir ou autoridade na palavra para ensinar? Visto que Mateus capítulo 22, 29, disse Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós só estamos usando a Bíblia para corrigir. E justamente estamos fazendo isso porque ela não está sendo usada para ensinar. Quer ver uma coisa? A Bíblia, ela entra na cadeia, mas ela não entra nas escolas. Se entrasse nas escolas para ensinar, não ia ser preciso entrar nas cadeias para corrigir. E o que é que estão nos ensinando nesta geração, irmãos? Irmãos, a Bíblia, ela nos ensina
a ter uma fé para suportar. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E por alguns anos fomos ensinados a viver uma vida de conquistas. O que a Bíblia prega não tem a ver com conquistas, tem muito mais a ver com o que não podemos perder, que é a fé. Então nós, ao longo do tempo, fomos ensinados a conquistar coisas, mas os ensinamentos da Bíblia, irmãos, ela tem muito mais a ver com aquilo que nós não podemos perder do que aquilo que podemos conquistar. A fé é algo que nós temos que lutar para não perder. A fé não tem a ver com conquistas, irmãos. A fé, ela tem a ver com aquilo que eu não perco, que eu não posso perder. Quando o apóstolo Paulo, lá na carta, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz assim: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está falando sobre sua fé nesse texto. E ele não diz: eu fui um missionário, eu conquistei isto, ou conquistei aquilo, eu ganhei assim, eu ganhei aquilo. Não, Paulo não diz isso. Ele apenas diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele está dizendo: eu não perdi a fé. Ele não fala do que conquistou, ele diz sobre aquilo que ele não perdeu. Irmãos, todo barco que Paulo entrou, ele afundou. Toda cidade que ele entrou, ele não foi bem recebido. Paulo, ele não conquistou muitas coisas. E nós vamos ver na Bíblia ele chamando Timóteo para ser o seu imitador. 1 Coríntios, o texto que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. A pergunta é: quem quer imitar um homem desse? Paulo diz: sede meus imitadores. Quem é que quer imitar um homem desse, irmãos? Irmãos, alguns coaches, alguns treinadores, eu não tenho nada contra. O coach, ele é necessário. Então os coaches, eles têm nos ensinado a imitar quem está em evidência. Eles não nos ensinam a imitar a quem está ensinando que está preso, dizendo: alegrai-vos comigo no Senhor. Então os coaches, esses homens abençoados, eles têm usado uma palavra que tem influenciado pessoas a imitar quem está em evidência. Mas a Bíblia nos mostra e relata textos aonde Paulo, ele diz assim, lá em Filipenses capítulo 4, alegrai-vos comigo no Senhor. E visto que Paulo foi um homem que não chamou para conquistar muitas coisas, Paulo, eu repito, por onde ele entrou, o barco afundou, cidades não o receberam bem, e ele chama Timóteo para imitá-lo. E o que nós estamos vendo são pessoas ensinando a viver uma vida de conquista. E Paulo está nos ensinando a viver, está nos chamando: alegrai-vos comigo no Senhor. Filipenses 4:4. Irmãos, não se ensina mais a imitar alguém que está na sua carreira dizendo: sede meus imitadores. Existe uma disposição muito grande para ensinar pessoas a viver uma vida de destaque, ficar em evidências. Nesses dias, irmãos, o Senhor, ele está nos selando de autoridade através de suas revelações, irmãos. Busque ser um homem e uma mulher divinamente avisado, instruídos por Deus. Quando você e eu entendermos isso, nós não vamos precisar correr mais atrás de posições. Fique tranquilo, Deus vai dar posição quem tem autoridade. Irmãos, nós temos uma ideia muito errada ainda sobre crescimento, sobre multiplicação. Nós ainda precisamos, irmãos, compartilhar de algumas ideias que Cristo nos deixou como exemplo.
Cristo, na multiplicação dos pães, a Bíblia vai dizer que ele partiu os pães e quando ele estava partindo os pães, eles eram multiplicados. Então nós temos uma ideia de que para viver uma vida de crescimento, nós devemos multiplicar coisas, nós devemos comprar coisas, nós devemos conquistar muitas coisas. Mas ao contrário disso, Cristo nos deixa uma ideia prática. Irmãos, se nós quisermos viver uma vida de crescimento, uma vida de multiplicação, nós vamos ter que entender e praticar as ideias de Cristo. Elas são possíveis de serem praticáveis. Deus nos enviou Jesus como modelo para podermos aprender a praticar as ideias de Deus através de Cristo Jesus. E uma das ideias de Cristo era partir o pão para que multiplicasse, pois foi Ele mesmo quem disse: é melhor dar do que receber. Irmãos, quem está na posição de dar significa que tem. Quem está na condição de receber significa que está necessitando de alguma coisa. Então Deus, ele nos levanta e nos coloca numa posição e a gente fica retendo as coisas para dar as coisas, ter um coração generoso, e a gente se coloca numa posição contrária de necessitados, querendo só receber, e com isso a gente vai se confundindo, achando que uma vida de conquistas é uma vida de receber, e Deus está nos chamando para viver uma vida generosa, de repartir. No repartir do pão, tudo foi se multiplicando, irmãos. Irmãos, eu quero encerrar por aqui, eu quero deixar essa palavra profética, irmãos, sobre a tua vida, crescimento e direção, irmãos. Cresça, busca crescer em Deus. Numa multiplicação matemática, nós vamos precisar de uma estratégia para crescer. Mas numa multiplicação profética, nós vamos precisar de uma palavra. O apóstolo Paulo diz: fique na vocação que Deus te chamou. Vocação é voca, palavra, tel é Deus. Fique na palavra que Deus te deu, irmão. Irmãos, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, crescimento e direção. Cresça, mas o crescimento, ele não vem com você conquistando coisas. O crescimento vem através do alimento. Você, quando alimenta um filho, você não fica esperando ele se desenvolver e crescer e se tornar 2 ou 3. Você fica aguardando ele crescer, e o crescimento, ele é natural. Amém? Eu quero que você hoje saia com essa palavra liberada no teu coração, que o teu espírito receba essa palavra profética. Deus, nós damos graças ao Senhor por ainda ter essa palavra profética e abundante, irmãos. A revelação de Deus, ela não para. Isso é incrível, irmãos. Deus ainda continua descendo uma cachoeira de unção aonde nos revela. Isso mostra que Ele ainda é o Emanuel. Isso mostra que Deus está conosco, irmãos. Houve um tempo, irmãos, atrás, que Deus criou Adão, e ele tinha a liberdade de conversar com Adão, e o homem, ele vivia na presença de Deus. Mas isso, Adão ainda não conhecia o bem e o mal, a diferença. Mas antes de conhecer tudo, antes de crescer nesse conhecimento, Adão, ele vivia uma vida de encontros com Deus na presença dele. Mas quando Adão, ele prova do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, ele já passa a conhecer tudo isso. Então ele perde a direção do encontro que ele tinha com Deus. Então por muitos anos nós crescemos, mas nós também perdemos a direção do lugar que nos encontrávamos com Deus. E eu declaro nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, uma palavra profética de que vai liberar uma unção de conquista para você, sim, mas é uma unção de conquista através do alimento que Deus está trazendo para a sua vida, que Deus vai tornar você um homem de aliança, onde você vai crescer e não vai perder a direção. Vamos estar ouvindo, irmãos, agora o louvor com Davi Sasser, Deus de aliança. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu creio que todos os ouvintes que vieram aqui hoje, vieram para buscar da parte do Senhor uma direção. Eu vejo que muitos aqui ainda acreditam que o Senhor trará para todos nós uma resposta, para que a gente não fique perdido, traga uma resposta para todos nós. Eu acredito que eu estou diante de homens e de mulheres falando nessa rádio que temem pecar contra o Senhor. Alguns estão com seus ministérios paralisados. Algum momento da área de suas vidas eles estão parados, mas não estão parados porque não têm disposição para agir, mas porque não têm coragem de agir fora da direção do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Você que está aí na expectativa de uma direção, comece a orar. Feche os olhos comigo, ore comigo agora. Deixa Deus ouvir sussurros, suplique a Deus pela sua causa agora, irmãos. Feche os olhos comigo, ora, vai pedindo a Deus, começa a suplicar, começa a fazer pedidos ao Senhor, que Ele venha deixar, não te deixa sair daqui sem a sua resposta.
Ó Senhor, não nos deixa sermos acrescidos de Sua palavra, sem que haja um mover da Sua unção sobre a nossa vida. Use, irmãos, esse momento de oração para suplicar, predizer o quanto você depende. Implore, não tenha vergonha, vai implorando. Diga isto que está escrito lá em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque no seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia! Deus de aliança, Deus